Negócios à Lupa pela AE Minho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AE Minho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AE Minho. Entramos em março, um novo mês, um novo ciclo, o que significa também um novo tema e novos convidados. Mas antes disso, como já é habitual, no arranque de cada ciclo, arrancamos a discussão com Ramiro Brito, presidente da direção da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Durante este mês vamos fazer um exercício, sobretudo hipotético, mas que na verdade já está a ser estruturado, já conseguimos ver algumas novas dinâmicas até, sobre a reforma do Estado. E para início de conversa, Ramiro perguntava-lhe que medidas, no geral, efetivamente reformistas, é que o Estado poderia adotar a curto prazo e a longo prazo. Muito bem, eu fui das pessoas que felicitou o seu Primeiro-Ministro por ter criado a pasta da reforma do Estado. Eu acho que a reforma do Estado é uma emergência nacional. E é uma emergência nacional porque ela, de facto, toca, eu diria, de forma transversal todas as áreas da ação do Estado e da relação do Estado com as pessoas e com os contribuintes também. Nós temos uma administração pública claramente ineficiente. E uma administração pública ineficiente que normalmente não consegue garantir aquilo que é essencial, por exemplo, para a vida económica, nomeadamente a previsibilidade. A economia é muito assente naquilo que nós podemos prever em relação ao futuro. E se nós pensarmos que, se olharmos para o licenciamento, para a questão dos licenciamentos nas autarquias, temos que ter sorte na autarquia onde vamos parar. Se pensarmos que há autarquias, e aqui no distrito há autarquias que têm prazos de licenciamento absolutamente proibitivos, e depois o próprio poder político tem muito pouca influência na forma como as autarquias funcionam. É muito comum ouvir dos presidentes de Câmara uma coisa que não é dita desta maneira que eu vou dizer, mas no fundo quero dizer esta ideia: as câmaras são capturadas pelos serviços. Os presidentes, os vereadores têm muito pouca capacidade de interferência, pelo menos no imediato. Portanto, a administração pública, a reforma do Estado, desde logo tem que partir para isto, para repensar a forma como a administração pública funciona, como se articula e, acima de tudo, como é regulada. Há aqui um sentimento transversal de impunidade e de intocabilidade que não favorece a produtividade e a eficiência daquilo que é a atividade da administração pública todos os dias. E isso é estrutural para a economia. Nós falamos de licenciamento, mas podemos falar de muitas coisas. Podemos falar da justiça, podemos falar da previsibilidade e da eficiência da justiça. Podemos falar também da questão fiscal. Eu já nem vou falar da carga dos impostos, mas a própria forma como hoje em dia determinados assuntos são vistos e avaliados nas finanças. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático, sem pôr nenhum nome, como é óbvio. Neste momento, eu tenho um associado que, por um erro administrativo, corre o risco de ter que fechar a empresa porque as finanças, não há uma comunicação eficiente entre as finanças e o IAPMEI em relação ao cumprimento daquilo que foi um investimento do Portugal 2020 que foi cumprido, que aconteceu, que está documentado, mas faltou um passo. Falta um processo que é meramente administrativo e com isto as finanças querem que o valor seja devolvido na razão do dobro e isso torna a empresa praticamente insolvente. Ou seja, e de facto, do ponto de vista factual, documental, de prova, é fácil documentar que aquele investimento aconteceu, que aquela matéria, de facto, ou seja, que o investimento que o Estado dirigiu foi executado e houve de facto ali um problema administrativo. E nós passamos a vida nesta esquizofrenia procedimental entre as várias esferas do Estado que parece que não comunicam entre elas, que parece que não interagem entre elas e que depois criam problemas como estes, que neste caso podem resultar, por exemplo, em 50 novos desempregados numa empresa perfeitamente viável, com meios do que tudo para dar certo, mas como é evidente, se tiver que devolver e ainda pagar algo que executou, torna tudo muito difícil. E isto é a vida do dia-a-dia do país. Quando vamos para a saúde vemos o mesmo, quando vamos para a justiça vemos o mesmo. Portanto, há aqui reformas concretas e eu diria que a primeira de todas é de facto olhar com coragem para o próprio estatuto da função pública.
perceber se ele está adequado aos nossos tempos. Eu não estou a dizer necessariamente retirar direitos ou cortar direitos, estou a dizer se calhar reconfigurar direitos. Eu sei que são reformas que exigem mais algum tempo, consenso. Não me parece que hajam reformas do Estado que possam ser imediatas, mas acho que é uma coisa que o Governo está a fazer, mas pode fazer de uma forma mais assumida, na minha opinião, que é assumir políticas reformadoras de uma forma mais efetiva. Nós vamos mexer nisto, e não de uma forma mais encapotada e mais, se calhar, com algum receio da opinião pública. Até porque eu acho que nisto o país está definitivamente com o Governo, portanto não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Acredita que estas reformas têm que ser mais específicas, ou seja, mais direcionadas do que propriamente uma reforma mais alargada? Eu acho que nós temos que olhar para as reformas por setores. E temos que, obviamente, eu percebo isso, a reforma é uma coisa, e esta reforma, a sua necessidade é muito transversal e é difícil fazê-la de uma vez. E, portanto, é muito importante definir prioridades. Na justiça, na saúde e nas finanças, ou seja, na área da fiscalidade, é muito urgente rever processos. Nos licenciamentos em relação às câmaras, eu acho que seria importante, de uma forma muito aberta e descomplexada, ouvir os presidentes de Câmara e perceber em que medida é que eles estão limitados na ação e na gestão dos seus próprios serviços. Que muitas vezes é uma opção política. É sem dúvida uma opção política. Aliás, é como eu lhe digo, eu muitas vezes tenho pena dos presidentes de Câmara porque eles são julgados por coisas na qual eles realmente não têm poder. É como eu lhe disse, eu não tenho dúvida, a maior parte dos municípios estão capturados pelos serviços, ponto. Os presidentes de Câmara, os vereadores, mesmo que queiram operar mudanças, têm muita resistência porque as pessoas estão protegidas contra qualquer tipo de ineficiência. É muito difícil chegar a um funcionário que não está a cumprir e não está a fazer o seu trabalho e de alguma forma penalizá-lo por isso. Eu diria que esse é o primeiro princípio fundamental e este é transversal a todas as áreas da administração pública. E depois, como é óbvio, estabelecer prioridades em relação àquilo que é mais urgente. Eu diria, mais uma vez, justiça, saúde, fiscalidade são os 3 pontos mais... Esta necessidade de simplificação, esta necessidade de desburocratizar estes serviços, é o Estado a dar o exemplo ou tem que começar pelos municípios, como falava? Eu acho que será sempre muito mais funcional se for verticalizada, ou seja, se vier de cima. Eu acho que se o Estado começar a mexer naquilo em que pode ajudar a simplificar, por exemplo, legislação, na própria legislação, quais são os requisitos para obter esta licença? Simplificar o processo. Isto. Pronto, e se isto existir, seja, o que nós temos neste momento é um rendilhado de legislação que permite com que o micropoder pegue num pequeno detalhe e pare todo um processo. Se nós simplificarmos isto, muitas vezes basta, por exemplo, na questão das fiscalizações de licenciamento de imóvel. Sei que alguns municípios já o fizeram, mas nem todos os fazem porque lá está, é discricionário, cada município decide o que faz. Há municípios que despacham a dizer, ok, nós licenciamos provisoriamente a obra e depois há uma fiscalização a verificar se aquilo que está no projeto foi feito. E, portanto, a obra avança, as pessoas, a empresa constrói, seja pavilhão, seja residência, e depois o município fiscaliza se aquilo está feito. Há outros municípios em que é precisamente o oposto. O município diz, não, a obra não começa sem que nós estejamos a verificar. E, portanto, está tudo à espera que o município possa dispor de meios para isso. Exatamente. E depois, quando calha, eu vou-lhe dar um caso muito concreto para perceber o nível de irracionalidade a que chega muitas vezes a administração pública neste país. Num determinado instituto público que trata da natureza, da costa, etc., são emitidas coimas a proprietários de terrenos por eles procederem a limpezas que eles são obrigados a proceder. E muitas vezes são emitidas coimas de 15 mil euros a um proprietário que limpou o seu terreno e que a única coisa que ele não fez foi cumprir um requisito que se chama comunicação prévia, que é dizer a esse instituto, eu vou fazer aquilo que a lei me obriga a fazer, que é limpar o terreno. Vocês acham que isto é de um país desenvolvido ou é de um país de terceiro mundo? Um instituto público andar a aplicar coimas a proprietários que fizeram aquilo que a lei os obriga a fazer, que é limpar os seus terrenos. Portanto, isto é o nível de irracionalidade a que chegam os processos em Portugal. Não há um princípio de fluidez dos processos racional e lógico.
E era muito mais eficiente dizer, muito bem, todos os proprietários são obrigados a limpar os seus terrenos. Limpem. Se ao limparem os terrenos cometerem alguma ilegalidade que seja detectada, aí sim aplicaremos uma coima pesada. Não o contrário. O senhor não entregou o papel para cumprir o requisito que nós o obrigamos a cumprir, portanto, pegue lá 15 mil euros de coima por ter cumprido a sua obrigação, sem nos entregar o papel. O papel é que vale 15 mil euros, não é? Portanto, há um princípio de burocratização tão absurdo e tão fora da época. Não faz sentido no século XXI. Se calhar no tempo em que foi criado haveria outra conjuntura e isso faria algum sentido. Mas as sociedades evoluem e nós hoje estamos noutra era, noutro tempo. E é importante adaptar a legislação e as políticas ao tempo em que estamos. A solução para estes casos acredita que seria mais de recursos humanos, tecnológicos? Eu acho que é uma fusão. Acho que eu definiria isto em 3 camadas. A primeira camada é definitivamente legislativa. Temos que simplificar a legislação para que as coisas possam fluir de uma forma mais eficiente. A segunda camada é uma fusão à frente a tecnologia e as pessoas. Por um lado, nós temos que formar as pessoas de outra maneira, se calhar atualizá-las na sua própria formação daquilo que estão a fazer e introduzir camadas de inovação tecnológica que possam ajudar a, por um lado, tornar os processos mais eficientes, por outro também a monitorizar aquilo que está a ser feito. O problema que vemos aqui falando. Humano, porque se calhar se houver uma ferramenta que diz este funcionário tem os processos parados 3 meses, o do lado tem os processos parados 2 semanas e para este vai haver uma penalidade. Ou não há um motivo para este processo estar parado tanto tempo. Exatamente, as coisas também funcionam. E uma última camada que é muito importante, que é de consciência, que é social. Ou seja, também há um comportamento do nosso lado, dos que não somos os operadores ou os funcionários da administração pública, mas somos os utilizadores, de também percebermos que temos que, se calhar, que às vezes ser mais exigentes naquilo que fazemos. Ou seja, isto é muito comum aqui em Portugal, e eu percebo a emergência. O que é que acontece? Quando nós encontramos um obstáculo, normalmente somos vencidos pelo cansaço. Tentamos contorná-lo e ir à volta para muitas vezes fazer coisas que não têm nenhuma relevância nem económica, nem política. Seriam 5 minutos se não fosse por isso. Se calhar nós, em vez de contornarmos, temos que passar a perder tempo a reclamar e a estar lá e dizer, não, eu quero fazer isto da maneira certa, apesar de me estar a obstar. Se calhar há esta dimensão social que também é importante para mudar estes processos todos. Uma última pergunta, Ramiro, e isto aqui é verdadeiramente hipotética, que acha que das expectativas para este ano sobre esta desburocratização? Acredita que possa avançar mais concretamente ou é uma coisa que ainda vai demorar a ser implementada? Eu acho que nós temos um Ministro da Reforma do Estado com uma tarefa hercúlea e que eu saúdo, porque de facto não é fácil estar no lugar dele. Acho que vamos assistir a algumas reformas que irão acontecer, como é evidente, não podemos esperar que se mude num ano tudo. Mas acho que sim, acho que vamos assistir a alguns indicadores, chamemos assim, alguns indicadores interessantes para o futuro em relação à reforma do Estado. Acho que existe verdadeiramente a vontade política de o fazer. E existindo essa vontade política, o resto presumo que será mais fácil de conseguir. Muito obrigado, Ramiro. Fechamos assim mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AEMinho e agora também no Spotify. Quanto a mim, fico à vossa espera para a semana, para mais um episódio. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.